Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Sintam-se acolhidos nestes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona para todos nós. É muito bom começar a nossa manhã de hoje reunidos em um só coração e em um só pensamento para falarmos do nosso amado Jesus. Queridos amigos e amigas, vamos pedir que Jesus nos abençoe hoje neste dia desta reflexão em que a nossa passagem é sobre o Cristo. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que possamos estar com as portas da nossa alma abertas para acolher o ensino da passagem de hoje. Bom, vamos lá para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 3 e 4 deste capítulo da passagem Cristo. Queridos amigos e amigas, já tem alguns meses que a gente se reúne aqui diariamente com a bênção do Senhor para acolher o ensino do Evangelho no nosso coração. E essa passagem é a primeira vez que a espiritualidade confia para que possamos tecer uma reflexão sobre ela. É uma passagem muito especial. Vou compartilhar algo aqui que me lembro que quando eu vi essa passagem, quando eu lia ela, eu sempre pensava assim, nossa, no dia que ela sair na reflexão diária do Evangelho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, o que eu falarei do Cristo? Porque falar de Jesus eu não acho fácil, porque falta palavras, falta ali o que falar, porque Jesus, uma alma tão grande, Jesus, um espírito tão evoluído, e eu tendo consciência da minha pequenez, do quanto falta de ensinamento ainda para mim, eu pensava, o que eu vou falar de Jesus? Um espírito tão puro, o mestre que veio em amor nos ensinar sobre o amor e que continua governando, amparando e nos instruindo até os dias de hoje. Nós, almas enfermas, falta-nos palavras para falar de todo o ministério de amor de Jesus. Porque Jesus, ele é tão puro, Jesus, ele ilumina, ele irradia uma luz dentro de nós que realmente, novamente, falta-nos palavras. Falta palavra aqui na nossa matéria para falar da grandeza espiritual do Mestre. Bom, então que Jesus nos ampare e nos guie na nossa reflexão de hoje. Inclusive, há alguns meses, lendo o livro, eu vou mostrar para nós, Luz Acima, que é um livro que essa versão ela ainda é uma versão mais antiguinha, acredito que já tem umas versões mais novas. Este livro, Luz Acima, ele ainda era assinado como Espírito Irmão X, mas a gente já sabe hoje que o Irmão X é o nosso querido Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. E no capítulo 1 deste livro, Humberto vai falar de Cristo, vai falar de Jesus. E quando eu li, eu coloquei até uma marcação aqui, porque eu pensei assim, o dia que sair a passagem do Evangelho Cristo para a gente conversar aqui, eu vou trazer alguns recortes deste capítulo. Então eu deixei guardadinho para o dia que chegasse. E esse dia chegou. É hoje. Hoje conversaremos sobre Jesus e vou trazer para nós aqui alguns recortes desse capítulo 1, porque esses recortes eles fazem uma soma muito positiva junto à nossa passagem de hoje, porque o Evangelho ele vai trazer alguns pontos ali sobre Jesus. O quanto Jesus veio não para destruir a lei como muitos acreditavam, mas Jesus veio para desenvolver a lei, para colocá-la ali em comunhão apta, mais próxima de todos nós, de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, através das parábolas, dos seus ensinos, da tua vida, Jesus nos aproximou e nos inspirou de seguir esta lei, que é a lei de Deus, a lei da reforma íntima, a lei da procura no bem. Então, com isso, vou começar a nossa reflexão de Jesus, dando voz ao nosso querido irmão
espiritual Humberto de Campos, um espírito muito mais evoluído, um espírito de grande humildade que traz uma reflexão muito linda sobre Jesus. Humberto de Campos diz sobre Cristo que ele era amigo de todos os sofredores e necessitados. Nunca congregastes os infelizes em sinistras aventuras de ódio ou indisciplina. Aproximavas-te dos desamparados, curando-lhes as enfermidades, ensinando-lhes o caminho do bem, estendendo-lhes as mãos benfeitoras dirigentes. Realmente, Jesus se aproximava de todos, sem distinção. Ao invés do incitamento à revolta, recomendavas que a lei de Moisés fosse respeitada, que os sacerdotes dignos fossem honrados, asseverando que o reino de Deus não surgiria com aparências exteriores, e sim com a elevação espiritual do homem de qualquer raça ou nacionalidade, sinceramente interessado em aproveitar os dons divinos. Isso aqui entra justamente em ressonância com a nossa passagem do Evangelho, que ela inicia dizendo que Jesus não veio destruir a lei, mas Jesus veio desenvolvê-la. E olha que lindo, porque Jesus não falava assim para se revoltar contra a lei, mas para seguir, para respeitar. E antes, lá 2000 anos atrás e até um pouco antes, muitas coisas eram reveladas a grupinhos pequenos. Lembremos aí aos grandes filósofos, os egípcios também passaram por isso. Essas coisas do alto eram tidas como somente alguns eleitos poderiam aprofundar. Só que Jesus vem e ele derrama esses ensinamentos por toda a humanidade, a todos. A todas as etnias, a todos os corações, a todos aqueles que estivessem abertos para acolher os ensinos do alto. Jesus coloca à disposição de todos a boa nova. E aí, Humberto de Campos continua: comungastes com todos no caminho da vida, a pleno show, abraçando leprosos e delinquentes, avarentos e rixosos, homens e mulheres desventurados. Pedias tão somente que renovassem o coração para que a luz do reino lhes penetrasse as profundidades do ser. Eu achei de extrema importância trazer este trechinho aqui para nós, porque em muitas situações a gente nunca viu, jamais viu Jesus obrigando aos corações, às almas que o seguiam, a mudarem radicalmente. Jesus jamais falou assim: você tem que ser assim, porque aí sim eu caminho com você. Jesus jamais disse: você tem que mudar isso e isso porque você tem essa e essa imperfeição. E se você não mudar, não tem como você seguir a boa nova. Jesus jamais disse isso. Mas olha o que Humberto de Campos coloca aqui: pedias tão somente, a única coisa que Jesus pedia era que renovassem o coração, para que a luz do reino lhes penetrasse as profundidades do ser. Jesus, a única coisa que ele fazia era convidar para a construção do reino de Deus em nosso coração. No nosso tempo, no nosso caminhar, do nosso jeitinho, da forma que a fé se transbordasse dentro de nós. Mas Jesus, a única coisa, ele não exigia nada assim, nenhuma mudança radical, mas ele falava assim: eu aceito como vocês são, mas estejam abertos para acolher a luz do reino de Deus em seu coração. Olha como que a grandeza da alma, do Espírito de Jesus se mostra nesses momentos de extrema humildade, em que ele coloca todas as virtudes, sobretudo a caridade, o amor, em várias camadas para conosco. Bom, gostaria de trazer mais um trechinho aqui para nós, em que Humberto de Campos nos diz. Humberto de Campos, esse capítulo 1, eu recomendo a quem tiver interesse fazer a leitura, porque eu trouxe aqui apenas alguns recortezinhos, porque ele é bem longo, mas esses recortes eles já mostram como Humberto de Campos ele fala do Cristo de uma forma tão genuína e tão simples que todos nós podemos acolher no nosso coração. Então Humberto, em mais um trechinho, vai nos falar do nosso amado mestre assim: começaste sempre a propaganda dos propósitos divinos
em ti mesmo, revelando o próprio coração, cultivando o trabalho e a esperança com suprema fidelidade ao poder mais alto, que marcou a estação adequada, a semente e a germinação, a flor e ao fruto. Eu acho lindo esse trecho porque realmente Jesus, ele ensinava sobre o perdão, mas ele vivia o perdão. Ele falava, ele ensinava sobre o amor e ele vivia o amor. Ele ensinava sobre a humildade e ele viveu a humildade. Então, tudo que Jesus nos ensinou, olha o que Humberto de Campos nos diz, ele começou nele mesmo. Ele viveu primeiramente, para que os teus ensinos sobressaíssem pelos teus exemplos, pela tua conduta. E aí Jesus manteve, Humberto de Campos vai trazer isso também, uma fidelidade perene e forte para com o Pai. Quantos momentos amargos Jesus não passou aqui na terra. E ele manteve cada vez mais a sua fidelidade com o Pai. E essa fidelidade, essa comunhão que Jesus tinha para com Deus, é um grande exemplo para todos nós. Humberto continua: tua ordem era de amor e paz para que todo o espírito se converta ao infinito bem. Sim, fostes, em verdade, o grande renovador. Transformastes os séculos e as nações, trabalhando e perdoando, ajudando e servindo, esperando e amando sempre. Jesus, o grande renovador, que veio aqui em amor a todos nós e nos transformou, pingou dentro do nosso vaso imundo, que é a nossa alma, a tua gotinha de amor. E com isso nos proporcionou a grande transformação. Jesus, ele realmente é um grande renovador, porque ele renova a nossa alma. Ele nos renova a cada dia. A cada dia que a gente abre o nosso coração a Jesus, ele vem com um ensino e com uma renovação para o nosso espírito. Eu acho lindo isso aqui porque Humberto diz, olha, Jesus transformou séculos e nações. Mas ele transformou séculos e nações com o quê? Com o trabalho, com o perdão, ajudando e serviço, esperando e amando sempre. Olha que lindo! Muitos naquela época acreditavam que ser rei era ter o poder, era ter ali ação sobre as terras, era ter a riqueza, o ouro, o dinheiro, o poder sobre o povo, a autoridade física sobre o povo. E aí Jesus vem e se mostra o grande renovador, um grande rei, realmente um governador da terra, que vem e transforma as nações, não com o poder material, mas ele vem com autoridade moral. E com autoridade moral, Jesus nos mostra que é trabalhando, que é perdoando, que é ajudando, amparando, vivendo em caridade, humildade, esperando, tendo paciência e amor sempre, que a gente se transforma, que a gente ampara, que nos ampara e ampara também o próximo. Algumas reflexões a gente comenta isso e gosto sempre de trazer aqui. Nem o fardo de Jesus foi aliviado. Nem o fardo de Jesus foi aliviado. Ele veio à terra não para ser servido. Jesus veio para servir. E olha a grandeza do espírito moral do Cristo. Ele veio para servir. E nós, almas enfermas, quem dirá nós, grandes devedores que estamos aqui? Jesus abre os braços a nós quando ele diz: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então Jesus nos chama para essa grande renovação da alma. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E como eu disse, faltam-nos palavras para falar do Mestre. Visto os minutinhos que nós temos aqui, realmente faltam-nos palavras. Mesmo que falar de Jesus, eu ouvi isso certa feita e eu acolho no meu coração até hoje. Falar de Jesus sempre é pouco. Tanto que se fala de Jesus, ainda é pouco. Porque tem que se falar sempre do Cristo, porque o Cristo é nosso guia e é o nosso modelo. E quanto mais a gente fala, a gente se aprofunda no Cristo, mais ele renasce, ele vive e a gente se abre para viver e renascer em Jesus.
Realmente, o Cristo, desde as suas parábolas, aos seus ensinos, aos ensinos que os evangelistas nos passam, Jesus nos mostra aí um grande caminho para a nossa salvação. Ele é o nosso grande guia, o nosso modelo, porque ele nos mostra os passos para seguirmos ali o teu caminho, a jornada, para seguirmos, para que alcancemos a salvação das sequelas que habitam na nossa alma. Se a gente deseja tanto a nossa reforma íntima, o progresso espiritual, comecemos vivendo os ensinos de Jesus. Porque lá nós viveremos o amor, a caridade, a humildade. Viveremos todas as virtudes que elevam o nosso espírito ao alto. Olhemos para a vida de Jesus e encontraremos ensinamento, exemplo para tudo em nossa vida. Queridos amigos e amigas, gostaria de encerrar a nossa reflexão dizendo que realmente Jesus, como o nosso evangelho nos diz, talvez não tenha conseguido passar abrir todos os ensinos para nós. Mas isso ocorreu porque devido a nossa situação de almas enfermas e a nossa evolução na Terra, não estaríamos preparados para acolher todos os ensinos que o Mestre poderia passar. Mas Jesus, ele era tão grande moralmente que ele adaptou todos os ensinos de uma forma tão simples para que a gente entendesse. Vejamos as parábolas, que até os dias atuais a gente está aprendendo a viver essas parábolas após 2000 anos. Então Jesus pegou os ensinos do alto e meio que deu ali uma adaptada, uma lapidada para que, de acordo com a nossa evolução e a evolução que estava a humanidade, a gente pudesse compreender e se aproximar e viver esses ensinos do alto. Então, faltava ainda o desenvolvimento da ciência, sobretudo, para que Jesus revelasse muitos ensinos ainda. Então, ele revelou os ensinos de acordo com o que a nossa humanidade estava preparada naquele tempo. E conforme aí a gente vê os séculos da história foram passando, grandes almas também desceram e foram somando a esse trabalho, essa sementinha de Jesus, somando aí com novos ensinos, o Consolador Prometido, o Espiritismo. Nós vemos grandes almas nos revelando, ensinando, ainda mais somando a doutrina de amor de Jesus. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje lembrando-nos de Paulo, nosso querido Paulo, apóstolo Paulo, em que ele nos diz: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Que possamos levar esta linda frase de Paulo no nosso coração e acolhê-la dentro da nossa alma, para que não seja mais nossa vontade, os nossos desejos, mas Cristo que vive em nós, Jesus que se revela em nosso coração. Tenham todos um excelente dia, fiquem em paz, que possamos tecer o nosso dia com Jesus. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Hoje a nossa reflexão foi um pouquinho mais longa, mas visto a importância de se falar de Cristo, de se falar do grande renovador que veio aqui em amor a todos nós e continua nos amparando e nos instruindo, cada minutinho ainda é pouco para falar de Jesus. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente dentro do nosso lar, na nossa vida e na nossa família. Que assim seja.